Olá, eu quero falar sobre o livro mais recente que eu publiquei, chamado A Revolução Verde, que é um assunto bastante atual em função do que a gente assistiu aí na Conferência do Clima na ONU e na questão das queimadas aí da Amazônia. Então o livro ele surgiu exatamente nesse contexto e eu quero conversar agora, fazer uma crítica a esse histerismo ambientalista que tem dominado aí a cabeça de muitas pessoas. O livro, por exemplo, ele traz como subtítulo uma crítica ao ecofundamentalismo atual e de como essa nova faceta coletivista ameaça as liberdades individuais e já está nos levando ao novo 1984. Então, exatamente essa coisa de usar o tema do meio ambiente como a nova arma, o novo método, o novo tema para se conseguir a tão sonhada revolução marxista do século XIX. Nós tivemos aí a tentativa com a ideia de luta de classes entre trabalhadores e patrões, que levou à Revolução Russa de 17, e nós sabemos na prática o resultado disso, o que é que nós tivemos, toda a miséria decorrente disso, todos os países aliados à Rússia, a ex-União Soviética, a situação da Venezuela, de Cuba e da Coreia do Norte. Então, na prática, a ideia de luta de classes, trabalhadores versus patrões, ela já se demonstrou pela própria questão econômica falha. E a revolução, então, ela já não chama mais atenção. Muitos trabalhadores já não atendem mais aos chamados de greve, porque o capitalismo e a revolução industrial melhoraram a vida das pessoas e esse discurso já não cola mais. E aí nós tivemos, no final do século passado, uma nova forma de revolução, que foi por meio da tomada do Estado, do aparelho estatal, o granchismo, e paralelo a ela nós tivemos toda a doutrinação com as ideias da escola de Frankfurt, né? As ideias de melhoria, por exemplo, isso chega ao Brasil na educação, por exemplo, básica, com Paulo Freire, com a ideia das pessoas oprimidas, de estimular os estudantes para criar um exército neo-espartano, uma nova forma de fazer revolução, e isso deu certo por muito tempo. Nós podemos ver aí todo esse bolivarianismo que tivemos aqui nas Américas e Barack Obama nos Estados Unidos. Você teve todo um enviesamento esquerdista na condução da economia, da política, dos costumes. Até que recentemente nós tivemos um nascer de uma onda conservadora, a eleição do Donald Trump. Nós tivemos agora no Brasil, na Argentina e mesmo na Europa, por exemplo, a eleição, o primeiro-ministro inglês que entrou para discutir a saída do Reino Unido. Mesmo o granchismo ele parece estar com os dias contados. Só que agora nós estamos vendo nascer uma revolução que eu reputo das piores e mais poderosas, uma revolução verde, que é o tema do livro, exatamente porque ela se apropria de um tema sensível, de grande apelo popular, porque, entre outras coisas, tem um caráter escatológico, que é de falar de um futuro apocalíptico que está para acontecer, um futuro que a espécie humana e o planeta em geral estaria ameaçado. Isso tem grande apelo popular. Joga com a própria ideia de futuro, porque qual é a verdade que a gente tem sobre o futuro? É que ele tem incerteza, como dizia o antigo ministro da Economia Pedro Malão, o futuro tem por natureza ser incerto. Então jogar com a ideia da incerteza do futuro tem um grande apelo popular. E agora nós temos uma nova luta de classes, o padrão marxista agora com uma nova temática. Qual que é a temática?
a ideia do nós contra eles. Agora é nós, os verdinhos, contra quem? Contra os negacionistas da interferência humana no clima. Essa é a nova luta de classes, luta temática, luta ideológica. Ou você está do lado daqueles que são alarmistas, que acreditam que o homem interfere no clima, que está destruindo o planeta, que tudo vai acabar, ou você fica desse lado ou você é do mal. Você realmente é uma ameaça ao planeta. Olha a gravidade do que está por trás desse discurso. E aqui eu já abro um primeiro parênteses que eu acho uma coisa engraçada. Se você é criacionista e portanto crê que Deus fez o mundo, e inclusive que haverá um momento em que com a ressurreição, que você está aqui de passagem e vai para outro mundo. Se você é criacionista, esse alarmismo ou essa preocupação ambientalista não faz sentido. Se a Terra é só uma passagem, se a Terra foi um dia sem forma e vazia, hoje ela está muito melhor do que já foi. Se você é um ateu ou se você é um cientista, se você acredita nas ideias científicas, como por exemplo o Big Bang, que o mundo foi uma bola de fogo que explodiu, que passou por uma evolução para chegar até hoje. Então ainda assim o planeta hoje está melhor do que já foi, uma simples bola de fogo, e se ele explodisse, ele simplesmente explodiria como já explodiu um dia sem interferência humana. Veja que o discurso científico, mesmo científico, de uma ala cientista da interferência do homem no clima, também é contraditório. Porque onde é que estava o homem no Big Bang? A interferência humana no clima. Onde é que estava o homem, por exemplo, nas eras glaciais, com o esfriamento da Terra, depois o aquecimento? Percebe a ideia da contradição? Então, esse discurso ambientalista ele é vazio de conteúdo e de argumentos. É apenas assim, o mundo vai acabar, tudo vai explodir, o homem está interferindo. E as pessoas, obviamente, elas acabam assimilando isso, porque isso é o pensamento da maioria nos meios de comunicação, nas redes sociais, e isso tem um impacto. E isso é passado para os alunos na escola. Eu me lembro, por exemplo, um dos primeiros momentos que eu vi a gravidade desse discurso foi talvez no ano 2000. Um colega meu relatou que o filho veio, o filho à época deveria estar no 6º ano, foi para casa chorando porque assistiu a um documentário em que as calotas polares derretiam e inundavam cidades e toda aquela ideia do gelo derretendo. Provavelmente um documentário do Al Gore, que foi vice-candidato a presidente dos Estados Unidos, criou fundações, deu palestra, ganhou milhões com isso. Mas ali eu já vi a maldade desse discurso, porque você é aquela velha história de você educar com medo, ao invés de você educar apresentando dados, informações ou fazendo a pessoa por ela própria entender o que é bom para ela ou não, você vem e choca pensando numa mudança de comportamento. Isso é típico dessas palestras, muitas palestras médicas sobre saúde que vivem jogando imagens negativas na cara da pessoa para que ela mude o comportamento, ao invés de encontrar uma forma de que ela, pelo seu discernimento, pelo seu amor próprio, pelo seu autorrespeito, ela então cultive hábitos saudáveis, um jeito saudável de viver. Mas a Revolução Verde ela tem esse caráter perigoso, porque ela é silenciosa, ela vai sendo semeada nas escolas, universidades, nos meios de comunicação, e ela tem esse forte apelo humano de jogar com a ideia da incerteza do futuro. Agora vejamos o seguinte, a primeira coisa que a gente nota é que, como sempre, as ciências humanas, que eu não diria como aquele psicólogo canadense, já eu lembro o nome dele, como ele dizia que as ciências humanas estão corrompidas, eu não diria corrompida, porque as ciências humanas têm por princípio trabalhar na especulação, na imaginação, na fantasia,
E há uma grande tendência de desviar, de enxergar uma realidade pintada diferente do que ela é. Então, o que acontece? Na realidade, a história do homem é uma história de sofrimento e luta para vencer. Na sua interação com a natureza, o homem tem uma história de tensão e harmonia com ela. Qual é a tensão? O homem no ambiente selvagem, como foi no passado, ele precisava sobreviver às pestes, insetos, ação de bactérias ou dificuldades em certos ambientes de muito frio, de falta de energia, de escassez de alimento, de roupas que não protegiam tanto, de dificuldades de moradia. A história do homem é uma história de sofrimento e busca por sobreviver na natureza. E ao mesmo tempo essa natureza dava ao homem, como dá o alimento, a possibilidade dele extrair coisas para fazer a sua roupa, a possibilidade dele construir um abrigo para viver. Então a natureza, o homem tem esse relacionamento histórico desde a antiguidade, desde a pré-história com a natureza, essa relação de tensão e harmonia, sempre foi assim. E se ele não criasse mecanismos para se proteger, ele seria engolido por ela. Essa é a história do homem. Existe essa visão míope de que a natureza era como os Árcades na poesia, né? A natureza é um lugar de equilíbrio, onde mora, o Jean-Jacques Rousseau falava, o homem na natureza é bom, mas na civilização ele é corrompido. Toda essa visão infantil da vida, e de que o homem começou a massacrar a natureza, a agir contra ela, e que isso causou desequilíbrio. Exatamente um absurdo. O homem sempre teve uma relação de desequilíbrio na natureza por conta dessa tensão, embora a natureza sempre lhe desse esses recursos para sobreviver. Então há uma dialética aí que acompanha a vida do homem. E graças ao capitalismo, à revolução industrial, o homem começou a trabalhar alguns aspectos de forma a eliminar cada vez mais a escassez, de forma que hoje você tem praticamente ao redor do mundo, você tem um reduzido número de fome, quando ao longo da história a fome era a regra. Hoje você tem condições de estocagem de alimentos para que você não passe por períodos de dizimação da população, como foi, por exemplo, no final da Idade Média, quando teve vários dias ininterruptos de chuva após o plantio, que fez a semente apodrecer no solo. Isso, somado com a peste negra, matou 30% da população europeia, segundo os documentos. E vem todo esse histerismo, por exemplo, o homem está interferindo no clima, por isso existe seca, falta de água. E você tem relatos, por exemplo, históricos de pessoas que saem de uma região para outra por conta da seca, da fome. Isso é uma coisa histórica, isso é documentável, histórico na vida humana. E o capitalismo, a revolução industrial, trouxeram mecanismos do homem diminuir a escassez, conseguir se proteger mais vamos colocar, da agressão, entre aspas, da natureza por questões climáticas. Então você pode prever furacões e procurar abrigo, né? Você pode conseguir criar barragens em lugares para coibir inundações. É exatamente o contrário do que se fala. Graças ao capitalismo e à revolução industrial é que o homem consegue hoje se proteger, porque senão é uma coisa engraçada. Por exemplo, as pessoas vivem falando, a gente poderia fazer o seguinte exercício. Tudo bem, você vai para sua casa agora e não ligue mais luz, e você que mora em um país polar aí, deixe desligado o aquecedor no inverno, que mais? Não use meio de transporte nenhum. Se você começar a fazer esse exercício com a pessoa, para que ela perceba o quanto é ridículo esse histerismo ambiental. Se nós seguíssemos à risca o que essas pessoas falam,
se nós pudéssemos dizer, vamos fazer exatamente como vocês estão alarmando, então tudo bem. Então vamos parar as fábricas, toda a produção, vamos parar tudo. Nós voltaríamos ao estágio anterior à Revolução Industrial, ao capitalismo renascentista, uma fase anterior a isso. E qual é essa fase? É uma fase de fome, é uma fase de igualdade, uma fase bem comunista, de igualdade na miséria, na fome, em que as pessoas usavam a mesma roupa por dias, em que você teria de acordar cedo e gastar a energia que você já nem tinha para achar um animal para comer, para pegar a sua enxadinha e plantar, para ver se você, e com risco de vir uma peste e devorar tudo, ou uma praga no caso da lavoura, ou vir uma chuva, uma geada e matar tudo, você morrer de fome. Era assim que era a vida. E as pessoas estão exatamente histéricas e invertendo tudo. É um absurdo isso. Então, se a gente for seguir todo esse alarmismo, não tem jeito. E o conforto que o homem busca não é apenas o conforto pelo conforto. É um conforto porque a vida na natureza, a vida in natura, é uma vida de mais sofrimento do que já é hoje. Então, se hoje existe, é óbvio que o sofrimento do tédio, as crises existenciais, essas coisas fazem parte da vida e vão nos acompanhar. Mas graças à interferência na natureza nós conseguimos acabar com a escassez anterior ao século XVIII, por exemplo, XVII, de forma que hoje você tenha abundância de alimento, roupas, abrigos. Vamos ficar nessa coisa básica. E, no entanto, as pessoas estão histéricas com essa inversão e isso... E você nota o quanto que titulação, formação não quer dizer nada. Você vai encontrar isso em doutores, PhDs, pós-doutorados, e uma coisa absurda. E você pode conversar com a Dona Maria e ela vai ter uma visão exatamente diferente. Ué, mas para mim é tão óbvio. O que só mostra que as ciências humanas, mesmo sendo a minha área de formação, é um absurdo o quanto de produção esquizofrênica, maluca, fantasiosa se faz nas ciências humanas. Se eu começasse hoje a minha formação de novo, provavelmente eu não faria nenhum curso de ciências humanas, de tão deturpado que é a visão, que é o que a bibliografia produzida. É um absurdo quanto de fantasia existe nos livros e nos trabalhos produzidos, né? Então a Revolução Verde, que eu acabo meu trabalho mais recente, vai fazer uma crítica a tudo isso, a todo esse histerismo que existe. Então são vários capítulos aí, tem um capítulo que eu vou falar sobre o Holocausto Verde, né? O que o nazismo ele pregava a superioridade de uma raça. Os nazistas tinham essa fantasia, ou esse delírio e essa maldade da superioridade de uma raça sobre outra, o que usaram como argumento para o massacre aos judeus. E hoje nós temos o que seria o Holocausto Verde? Exatamente essa ideia de você dividir nós, os verdinhos, contra os negacionistas da interferência do homem no clima, do apocalipse climático. É exatamente, se você não é verdinho, se você não cultiva vegacionismo, naturismo e toda essa fantasia ecológica, ecofundamentalista, você, do jeito que a coisa vai indo, correndo o risco no futuro de sermos emparedados como sendo aqueles que estão atrapalhando ou responsáveis pela extinção do planeta, das espécies no planeta. É disso que se trata, de um holocausto verde, quer dizer, de emparedamento de todos aqueles que não concordam, dessa absurdo, dessa mentira da interferência humana do homem no planeta. Tanto pelo argumento criacionista, o argumento criacionista ele já é uma coisa que contradiz isso, quanto o argumento científico. Dos dois lados, o homem não participou
da criação do mundo, né, é realmente absurdo. Para eu não ficar repetindo o que eu já disse, qual é o argumento criacionista e o científico. Também no livro eu vou falar que a questão do globalismo, que é essa tentativa de centralizar o poder no mundo, que é uma nova forma de socialismo, de comunismo, se utiliza da pauta ambientalista, e a gente viu aí na conferência da ONU, né? Com o discurso lá da menina lá. E o que mais? É uma coisa engraçada, a menina saiu da Suécia, acho que ela é da Suécia, foi para os Estados Unidos de avião, queimando combustível fóssil. Ouvi dizer, eu não vou ficar investigando a fundo, que de lá ela saiu numa embarcação para fazer um trabalho ambiental, e barco a vapor, consumindo combustível fóssil. É exatamente uma coisa que não... totalmente contraditória, que não faz sentido. O que mais que eu vou tratar aqui? Eu faço alguns títulos aqui provocativos mesmo, né? Por exemplo, que eu digo que os países já desenvolvidos, eles são hipócritas. Eles se comportam mais ou menos como em relação ao tema ambiental, como lá o Macron quis dar uma alfinetada aqui no Brasil, no presidente brasileiro. Ele se comporta como aquele ancião que teve uma vida desregrada o tempo todo, e quando envelhece ele se acha no direito de dar conselho aos jovens para dizer: olha, não faça isso, como se ele tivesse sido casto ou mais santo, né? A Europa e os Estados Unidos acabaram com a sua floresta, e não tem direito nenhum de querer impedir que os países das Américas, da África e do Sudeste Asiático se desenvolvam e buscam uma condição de vida melhor para o seu povo. São hipócritas quando fazem isso. No caso, os Estados Unidos, na atual gestão presidencial, não, porque o próprio Donald Trump ele diz que o aquecimento global é uma invenção, e na verdade é. Veja que eles começaram falando em aquecimento global, e daqui a pouco viu-se que a temperatura caiu. Aí não dá para falar em aquecimento global, que não vamos atrair pessoas. Começaram a falar em mudança climática. Só que a mudança é um aspecto da vida, tudo muda. Então não só era um argumento vazio, eles logo perceberam, quanto também não chocava, não causava impacto. O que é que fizeram? Agora começaram a usar um novo termo, que é o típico dicionário politicamente correto esquerdista. Qual é o termo agora? O termo é crise climática, porque aí crise sim tem como levar ao pânico as pessoas, porque a ideia é disso que trata. Mais ou menos você joga o medo, né? Mais ou menos como os jesuítas quando queriam atrair os índios para o cristianismo. Você tem que usar uma figura do mal, né? Um diabo, para você atrair para si. Quer dizer, ao invés de você levar algo bom e deixar que a pessoa decida por si, você leva algo mal para que ao temer ela venha para você e você possa dominá-la. É mais ou menos como o desenho lá do Mestre dos Magos, né? Você tem lá naquela análise que fazem, né? Eu confesso que eu odiei na época, porque eu sempre fui fã do desenho, mas aquela leitura de que o Vingador foi criado para atrair a atenção das crianças, para o Mestre dos Magos ter a atenção das crianças, para que ele fosse conduzindo elas ali, para que elas ouvissem todo o discurso dele, né? Mas assim, então eu tenho essas provocações aqui. Por exemplo, América Latina e África utilizem papelão nas suas construções. É uma provocação apenas porque as pessoas querem ter uma casa para morar e um carro, e elas não entendem que para que isso aconteça você precisa da indústria siderúrgica, da indústria de minério, de ferro e das siderúrgicas. E aí basta ter
elas, quer dizer, é como que se elas quisessem barrar isso. Então basta ter um acidente na indústria, então já começa a demonizar o empreendimento. É óbvio que o que a gente precisa cobrar como direito de propriedade da nossa vida, dos nossos bens, é que qualquer atividade industrial, para ser feita, precisa ser feita com segurança, e se não houver dinheiro para isso, para que seja feito com segurança e proteção às vidas, que não seja feito. Que vamos continuando sofrendo sem a demanda daquilo, até que haja uma forma, uma tecnologia criada, ou alguém que dispõe de capital, ou da construção, organização de um plano de negócio para que ela consiga fazer, garantindo a sobrevivência, a proteção da vida das pessoas e do lugar. E isso é indiscutível, né? Agora, você demonizar a atividade da mineração e da siderurgia quando você mora num arranha-céu, num apartamento, numa casa, anda de carro, e isso é resultado da mineração e da siderurgia, né? Então vamos agora construir as casas de papelão. Eu faço uma provocação no título, né? Exatamente por isso, né? Outra coisa que é engraçada é a questão do uso do couro, né? Os antigos usavam roupas de couro, o couro é usado para escrever os primeiros manuscritos filosóficos, e no entanto hoje é um crime. Usou o couro, é um crime. Eu brinco aqui, né? Nunca mais usem casacos como seus avós e bisavós usavam. O que mais? E outra provocação é que eu digo obrigado combustíveis fósseis pela nossa água potável de cada dia. As pessoas não relacionam que a água, para chegar à torneira, ela precisou do combustível fóssil. De que maneira? Para você criar as valas, para passar os tubos, estação de tratamento, você usou maquinário que queimou combustível fóssil, né? E as pessoas não fazem a relação e demonizam o combustível fóssil. Petróleo, pelo amor de Deus, vamos usar energia limpa. Eu quero ver como os países polares e muitos países da Europa, Estados Unidos, Canadá, sobreviveriam no inverno sem queimar carvão, sem queimar petróleo, para que as suas propriedades fossem aquecidas. É um discurso vazio, não é? Um discurso absolutamente vazio. Você quer uma coisa como se fosse possível. Se esses discursos alarmistas fosse levado à risca, e na verdade no livro eu faço exatamente isso. Há alguns trechos em que eu crio 2 capítulos ficcionais para tentar construir esse mundo pós-apocalíptico. Depois de que as pessoas ouviram esse discurso, a humanidade ouviu esse discurso e cedeu a aplicação dele na prática. Como é que ficou o mundo então, né? E você imagina como é que seria esse mundo se todo mundo ouvisse e colocasse na prática essa fala ecológica, ecofundamentalista. O que mais que eu falo aqui? E aí eu me utilizo da questão da interpretação do fascismo, né? O fascismo dizia nada fora do Estado e nada acima, nada fora do Estado, né? Esse discurso ecológico, ecofundamentalista, ele tem uma natureza fascista. É mais ou menos assim: nada acima da natureza, nada fora da natureza, a partir do que os verdinhos acreditam. Ou seja, ele tem um componente fascista, de impor mudança de comportamento, mudança no jeito de falar, mudança na alimentação. Imagine você que o seu churrasco de fim de semana não poderá acontecer no futuro, porque você seria do mal, você estaria cometendo um crime, né? E imagine você ser olhado pelo seu filho, pelo seu neto como um criminoso, porque esse discurso coloca também pai contra filho. Típico é a história do nós contra os outros, né? Imagine o próprio filho ou neto sendo o fiscal desse partido central globalista contra a sua vida. É disso que se trata. As pessoas
não têm a noção da gravidade desse discurso. No livro também, o que é que eu falo? Quem são os guerrilheiros dessa Revolução Verde, né? Então, a escola, a universidade, a mídia, o setor cultural, vários aparatos estatais, ONGs, são os guerrilheiros disso. A guerra, os negacionistas da interferência do homem no clima são a minoria para lutar contra esse exército grande. Veja como é grave isso. E para terminar, para o vídeo não ficar longo, ele já está aí com acho que meia hora, não sei. Mas para não estender ainda mais, eu vou terminar um dos capítulos, um capítulo final do livro, não é spoiler, porque não é o desfecho, é apenas um dos capítulos. Eu termino com um capítulo que é a fala do Homem de Ferro contra o Capitão América no Vingadores, sem ser Ultimato, foi no Ultimato mesmo. Vingadores Ultimato, que ele diz para o Capitão América: fomos atacados por causa da sua maldita liberdade. Assim o Tony Stark disse, né, para o Steve Rogers em um dia, porque eles tinham perdido a luta para o Thanos e várias pessoas tinham morrido, e aí em um momento ali na sala, o grupo todo, o Tony Stark, ele faz essa fala direta contra o Steve Rogers. Por quê? Porque no Vingadores, na Guerra de Ultron, ou na Guerra Civil, o Tony Stark, o Homem de Ferro, tentou proteger o planeta de ameaça interna e externa através da tecnologia, e o Capitão América sempre foi contra. É a mesma visão do Batman. Não, as pessoas elas precisam preciso dar tempo às pessoas para elas melhorarem a sua percepção de que tem que respeitar, de que cada uma precisa fazer a sua parte para que haja mais segurança, uma vida mais pacífica, e não você ter um poder central para fazer isso, porque o final disso é 1917, vai dar em Coreia do Norte, vai dar em Cuba, vai dar em União Soviética. O final é isso, é totalitarismo, é o fim da liberdade, é todo mundo escravizado, como foi na história do homem. A escravidão ela é histórica na história do homem, né? Então o Tony Stark faz essa crítica ao Capitão América. O Capitão América lutou contra o Homem de Ferro porque não admitia que, em nome de uma proteção desse mal que era o Thanos, as liberdades fossem suprimidas. Não, a liberdade precisa ser alimentada e cultivada até o fim, custe o que custar. Então, e aí eu termino, inclusive, dizendo assim: bendita liberdade, Tony Stark, não maldita liberdade. Porque se esse discurso for colocado na prática, se houver uma imposição fascista, socialista, de forçar as pessoas a mudar comportamento, jeito de falar, hábitos alimentares, jeito de ser, em nome de uma catástrofe fantasiosa, esquizofrênica, isso vai reduzir a humanidade a uma escravidão, e a Revolução Verde ela estará cumprida no dia em que cada pessoa se transformar, viver como um vegetal, ficar vegetando. Quando cada um ficar vegetando, sem vida própria, no marasmo, e aí a Revolução Verde estará cumprida de verdade. Então, isso que eu queria falar sobre o mais recente trabalho, a Revolução Verde, e eu espero que, se você ler, seja um livro que o agrade. Então, até a próxima, um abraço.